Ele é literalmente patético demais para contratar um advogado. Minha esposa zombou de mim no tribunal. Eu me representei com calma e confiança, até eu revelar que já era advogado licenciado há 10 anos. A zombaria dela se transformou em pânico. Ei Reddit, sou leitor de longa data aqui. Nunca pensei que iria postar, mas digamos apenas que minha esposa achou que iria passar por cima de mim no tribunal de divórcio com seu novo upgrade e um advogado chamativo. Ela não fazia ideia de quem realmente estava enfrentando. Prepare-se, quando eu, homem de 37 anos, conheci Sydney, mulher de 35, ela não era uma vilã de desenho animado como sei que vai parecer mais tarde. Naquela época ela parecia o tipo de garota que tinha vida resolvida, inteligente, bom emprego em marketing, se comportava como se pertencesse aos lugares mais sofisticados da cidade. Eu tinha 26 anos, ainda ralando nos últimos períodos da faculdade de Direito à noite, enquanto trabalhava em consultoria de telecomunicações durante o dia para pagar as contas. Para mim, ela estava fora da minha liga, tinha aquela energia confiante, do tipo que faz você sentir que só de estar em sua órbita já era uma vitória. Ela deixou claro logo no início que não gostava de advogados. Nunca vou esquecer dela dizendo que advogados são homens velhos e entediantes que discutem sobre papelada. Eu deveria ter rido e dito adivinha só em que faculdade eu estou, mas em vez disso apenas assenti e falei sobre meu trabalho em telecomunicações. Pareceu mais fácil e, para ser sincero, a consultoria estava indo bem o suficiente para eu não estar mentindo, só não mencionei a parte da faculdade de Direito. Quando passei na prova da ordem depois, nunca disse nada a Sydney. Eu era apenas o cara chato da telecomunicação, mas mantive minha licença ativa de qualquer jeito, cursos de fim de semana sem glória para créditos de educação continuada, nada glamouroso, mas eu me mantive atualizado. Nunca pensei que isso faria diferença. Os primeiros anos foram decentes, mudamos para um apartamento modesto e depois para uma casa geminada. Sydney trabalhou duro no começo, dizia aos colegas como tinha orgulho de mim, se gabava quando eu fechava novos contratos. Dou a ela esse crédito, ela sabia me fazer sentir como o cara. Havia sinais, pequenas coisas, mas na época pareciam apenas manias e não problemas. Ela queria sempre estar bem arrumada, o que significava roupas novas, salão, todas essas coisas. Eu dizia a mim mesmo que ela só tinha padrões altos. E me apresentava às pessoas como seu marido que dirigia uma empresa de telecomunicações, do jeito que dizia me fazia sentir mais importante do que eu realmente era. Mas com o tempo a balança inclinou. Meus dias começaram a ter 60, 70 horas de trabalho por semana, mais clientes, mais responsabilidade, mais pressão. Já os dias de Sydney ficaram mais curtos, marketing virou horários flexíveis e projetos remotos que pareciam incluir longos almoços com amigas. Ela não era preguiçosa, só tinha se viciado em um estilo de vida em que a aparência importava mais do que esforço. Foi quando começaram as pequenas alfinetadas, nada cruel no início, apenas comentários como "você é tão previsível" ou "você nunca arrisca nada". Eu deixava passar, afinal eu estava sustentando, tínhamos uma boa casa, férias, jantares fora, e se ser previsível significava manter as luzes acesas, então tudo bem. Ainda assim, eu sentia mudança. Ela gostava de falar para os outros sobre meu sucesso nos negócios, mas em casa agia como se não fosse suficiente. Queria viagens maiores, carros mais caros, móveis de grife. Por que devemos nos contentar quando podemos ter o melhor, dizia, e sim, eu trabalhava ainda mais para dar isso a ela, pensando que era isso que o casamento exigia. Tivemos algumas brigas financeiras, nada explosivo. Ela pediu acesso de emergência à minha conta empresarial uma vez, hesitei, mas ela soltou um "você não confia em mim". E quando você é casado, essa linha de culpa é difícil de combater, então dei a ela um cartão vinculado à conta. No começo foi inofensivo, algumas compras de mercado, um Uber aleatório, depois cresceu, boutiques, pacotes de spa, até um jantar em rooftop para ela e uma amiga marcado como reunião de negócios. Eu não era cego, mas dizia a mim mesmo que não valia a pena brigar toda vez. A parte louca é que ela ainda se gabava de mim sem parar, para as amigas, para os pais, para estranhos em festas. O negócio do Caleb está bombando, ele está construindo um império. Ela adorava mostrar essa imagem, postar as viagens, marcar os restaurantes caros, mas quando estávamos sozinhos vinha com "você é entediante" ou "você não entende de ambição como eu". Era uma montanha-russa, eu era o troféu e o saco de pancadas, dependendo do dia. No meio de tudo isso, continuei mantendo minha licença de advogado em segredo, era como uma coisa só minha. Todo ano fazia meus créditos, lia sobre mudanças legais, principalmente em direito de família porque era mais fácil de acompanhar. Sydney nunca percebeu, nunca perguntou, nunca se importou,
achava que eu era um nerd no computador mexendo com roteadores ou faturas. Eu não a corrigia. Por que faria isso? Não parecia importar, pelo menos não naquela época. Olhando para trás, consigo ver como o sentimento de direito dela cresceu com o tempo, não explodiu de uma vez, foi se infiltrando, uma compra extra, mais um carro melhor, mais uma crítica sobre como eu era previsível. E eu? Eu só baixava a cabeça, achando que se trabalhasse duro o suficiente ela acabaria valorizando. Esse é o erro, você começa a pensar que esforço conserta caráter, spoiler, não conserta. Eu não era perfeito, mas também não era ingênuo. Sabia que algo estava errado na forma como ela me valorizava, orgulhosa em público, indiferente em privado, só não sabia até onde isso ia. Ainda não tinha percebido o caso com o Logan, mas se tivesse olhado melhor os stories dela no Instagram ou os saques de emergência, talvez tivesse notado antes. Na época, porém, atribuí tudo ao estresse, ao cansaço, à ideia de que todo casamento passa por fases. Achei que poderia aguentar mais um pouco, manter o equilíbrio e ela mudaria. O que eu não percebia era que, enquanto eu mantinha a casa de pé, Sydney já estava ensaiando sua saída, e nem era sutil. Eu só não estava prestando atenção. Aquele acesso de emergência que ela tinha à minha conta empresarial se transformou em um funilzinho que drenava $3.000 por mês. No começo pensei que talvez fosse algum pagamento que configurei e esqueci, um contrato, uma assinatura, qualquer coisa. Então verifiquei os detalhes, todo mês o mesmo saque, mesma anotação treinamento. Só que não era a minha academia, nem mesmo uma academia. Eram pagamentos ligados a Logan. O cara que eu conhecia vagamente como amigo dela, que estava construindo uma marca, Logan era um influenciador fitness. Tradução, ele tirava selfies na academia, implorava para empresas por códigos promocionais e ganhava tanto dinheiro quanto um adolescente cortando grama. A vida inteira dele era pó de proteína, ring lights e hashtags. Sydney achava que ele era algum gênio empreendedor, eu achava que era o tipo de cara que ficaria sem fôlego carregando as compras escada acima. Investiguei mais e encontrei mais cobranças que se alinhavam perfeitamente com as postagens de Logan, tênis novos, equipamentos de câmera, suplementos, tudo comprado com o meu dinheiro. Estava sentado ali rolando o Instagram dele pensando, engraçado, esses são os mesmos tênis idiotas que foram cobrados da minha conta na semana passada. Então juntei as peças, Sydney não estava apenas ajudando um amigo, estava financiando a carreira de influenciador de Logan. E sejamos honestos, ninguém paga $3.000 por mês para treinar, a menos que o treino envolva um quarto de hotel e a minha esposa. Não gritei, não joguei nada, nem a confrontei de imediato. Fingi calma, é isso que desarma pessoas como Sydney, quando você não dá o drama que elas esperam. Ela queria um colapso, eu dei silêncio. Alguns dias depois finalmente disse algo. Ela estava na cozinha rolando o celular, rindo de algo que Logan havia postado. Eu deslizei o extrato da conta empresarial pelo balcão. 3.000 por mês em treinamento. O que ele está te ensinando, Sid? Agachamento avançado? Ela congelou, depois sorriu como se estivesse esperando por esse momento. Ah, então você finalmente notou, demorou bastante. Logan é um homem de verdade, Caleb, ele realmente tem ambição, não está preso consertando linhas telefônicas ou seja lá o que você faz. Apenas a encarei com cara séria. Ambição? O cara ganhou 11.000 no ano passado. Eu faço isso em uma semana se um cliente espirra errado. A marca dele é levantar halteres na frente de espelhos. A minha marca paga esta casa. Ela revirou os olhos e tentou mudar de assunto. Você é chato, previsível. Logan sabe viver. Você só trabalha e acha que isso te faz especial. Sorri. Você tem razão. Nada diz viver como viver às custas do marido da namorada. Ele deve se sentir muito realizado depositando cheques com a minha assinatura. Isso a irritou, ela explodiu. Você acha que é esperto? Acha que pode lidar com um divórcio sem eu te destruir? Vou tirar tudo de você. Logan e eu já falamos sobre comprar esta casa quando ela for a leilão. Foi quando eu ri, não um riso nervoso, mas o tipo de riso que vem quando alguém acha que vai dar o golpe final e você já sabe que venceu a luta. Boa sorte com isso, eu disse. Porque se você acha que vou me render, não me conhece nada. Entre com o processo, Sid, vamos ver o que acontece. Ela queria que eu implorasse, que entrasse em pânico, que oferecesse um acordo desesperado, em vez disso eu simplesmente me afastei. Na manhã seguinte Sydney entrou com o pedido de divórcio, os papéis chegaram à minha porta antes do almoço e, enquanto ela ainda se gabava para Logan de como iria me arruinar, eu estava em casa organizando pastas como se fosse dar um seminário. É aí que ser chato compensa. Eu tinha registros, anos de extratos, recibos,
capturas de tela, rotulei tudo de A até K, retiradas empresariais, gastos de luxo dela, a postagem no Instagram onde se gabava de ter feito um upgrade, e minha favorita, uma legenda que ela escreveu: mal posso esperar para tirar tudo dele, férias da Vitória com meu homem de verdade em breve. Ela colocou isso online como se fosse motivacional. Eu imprimi em papel brilhante só para ela ver com cara oficial dentro de um fichário de tribunal. E aqui está a parte que realmente me fez sorrir, enquanto Sidney dizia a todos que eu seria esmagado sem ela, que eu não podia pagar um advogado, que estaria rastejando quando ela terminasse, eu estava silenciosamente afiando a maior arma que ela não sabia que eu tinha, aquela licença de advogado que eu mantinha viva há 10 anos. Eu não precisava de advogado, eu era o advogado. Ela achava que iria me enganar, me manipular, me drenar, o que não percebia era que, o tempo todo em que ensaiava a saída, eu estava construindo o palco perfeito para ela tropeçar, e estava prestes a descobrir que o cara chato e previsível da telecomunicação não era apenas chato, era letal quando provocado. Quando os papéis do divórcio chegaram às mãos dela, Sidney fez exatamente o que eu esperava, ela foi para o tudo ou nada. Andava como se já tivesse vencido, se gabando para as amigas de que tinha contratado o melhor. Entra em cena Leonard Bennett. Você provavelmente já viu o rosto dele se algum dia dirigiu por uma estrada. Sorriso branco enorme em um outdoor, braços cruzados, slogan embaixo: nós esmagamos eles antes que eles esmaguem você. O tipo de cara que tira selfies com os próprios cartazes. Sidney adorava me dizer que tinha Bennett do lado dela. Chegou a me ligar depois de assinar com ele, convencida como sempre. Leonard diz que você é um idiota por não contratar ninguém. Ele vai te enterrar em emoções e te drenar até o fim. Talvez Logan e eu consigamos um bom preço na sua casa quando for a leilão. Fiquei em silêncio por um momento e depois apenas disse: legal, enfim, cadê o meu Dr. Pepper? Ela desligou. Droga, fiquei com vontade de Dr. Pepper naquela noite. Enfim, no dia da primeira audiência apareci com meu melhor terno, nada chamativo, azul marinho simples, bem passado, sapatos polidos. Sidney entrou como se estivesse desfilando em uma passarela, vestido de grife, salto alto, cabelo arrumado até o último fio. E sim, ela trouxe Logan, sentado no corredor usando óculos escuros em ambiente fechado como uma celebridade barata. Juro, se ele tivesse um shake de proteína na mão teria completado o visual. Bennett me avistou e deu um sorriso confiante, como um homem que já tinha depositado o cheque. Se inclinou, todo falso amigável. Ouça, ainda não é tarde para conseguir uma representação de verdade. Eu conheço alguns advogados de baixo orçamento que talvez sintam pena de você, planos de pagamento e tudo mais. Antes que eu pudesse responder, Sidney interrompeu alto o suficiente para todos ao redor ouvirem. Ele é literalmente patético demais para contratar um advogado, por isso está fingindo no tribunal. Venho sustentando esse perdedor há anos. Ele conserta telefones para viver. Eu apenas olhei para ela com calma. Fofo, Sid, vamos ver o quão apoiadora você se sente em uns 20 minutos. Dentro da sala, a juíza Martinez presidia, uma mulher mais velha com reputação de não ter paciência com tolos. Bennett foi o primeiro, erguendo-se como se estivesse fazendo teste para um drama jurídico. Excelência, minha cliente pede pensão temporária de $8.000 mensais, uso exclusivo da residência conjugal e pagamento de todos os honorários advocatícios. O requerido está se representando pro se, o que fala de suas limitações financeiras. Sidney se recostou como se já tivesse vencido. Logan sorriu como um idiota. A juíza se virou para mim. Sr. Thompson, está se representando? Estou, Excelência. Sidney chegou a bufar. Bennett sorriu com desprezo. Muito bem, disse a juíza, tem objeções aos pedidos da petição. Levantei-me. Tenho, Excelência. Posso me aproximar? Bennett revirou os olhos. Talvez devêssemos instruir o Sr. Thompson sobre o procedimento adequado. Eu conheço, interrompi, deslizando minha pasta. Gostaria de submeter os exibir AK para a consideração do tribunal. A expressão de Bennett foi impagável. Ele não esperava documentos devidamente formatados com abas, resumos e citações. Eu os dispus como se fizesse isso há anos, porque tecnicamente eu fazia. Exibia, disse, documentos de retiradas de $3.000 mensais da minha conta empresarial ao longo dos últimos 18 meses. Exibia demonstram despesas pessoais da peticionária, em média 12.000 por mês, nenhuma contribuindo para as necessidades da casa. Exibia uma postagem da rede social dela na semana passada onde declarou, e cito, mal posso esperar para tirar tudo dele, já planejando minhas férias da Vitória com meu homem de verdade. Sidney empalideceu, Bennett se atrapalhou com os papéis, Logan parecia ter engasgado com seu pó de proteína. A juíza Martinez arqueou as sobrancelhas.
Sr. Bennett, estava ciente de que sua cliente publicou suas intenções publicamente? Bennett gaguejou que aquilo fora tirado de contexto. O contexto parece bem claro, replicou a juíza. Sr. Thompson, continue. Assenti. Quanto à pensão, o Código Estadual seção 14-10-114, subseção 3, afirma que má conduta conjugal, em especial falha econômica, pode ser considerada em decisões de pensão. Os $54.000 retirados da minha empresa sem autorização qualificam como má conduta econômica. Além disso, o exhibica é o contrato de honorários entre a peticionária e o Sr. Bennett de $50.000, pago de uma conta contendo fundos conjugais 2 dias antes da abertura do processo. Isso constitui dissipação de ativos que, sob Hughes versus Hughes, deve ser creditado contra a parte da peticionária. O rosto de Bennett ficou vermelho. Como você descobriu? Eu disse com leveza, até a juíza precisou conter um sorriso. Quando terminei, estava claro que aquilo não estava saindo do jeito que Sidney tinha planejado em sua cabeça. Ela se inclinou e sussurrou furiosa para Bennett, que se levantou tentando recuperar o controle. Excelência, pedimos uma prorrogação para revisar essas submissões inesperadamente profissionais. Negado, disse a juíza Martinez friamente. Sr. Thompson, mais alguma coisa? Sim, excelência, respondi. Peço a negação de toda a pensão temporária e o reembolso dos 54.000 da minha conta empresarial em até 30 dias. A juíza Martinez folheou a pasta, depois ergueu o olhar. Os pedidos da peticionária estão negados. A peticionária é ordenada a devolver $54.000 em até 30 dias. Revisitaremos ordens permanentes no julgamento. Sr. Bennett, prepare sua cliente para o que está por vir. O Sr. Thompson parece perfeitamente capaz de proteger seus interesses. Sidney bateu as mãos na mesa. Isso é besteira. Ele não é advogado. Não sabe o que está fazendo. Ele só conserta telefones. Senhora Thompson, advertiu a juíza, controle-se. Saímos. Sidney estava vermelha de raiva. Bennett parecia ter mordido um limão e Logan tentava consolá-la como um figurante cuja única função era parecer preocupado. Bennett me encurralou. Quem está te ajudando? Nenhum paralegal poderia preparar esses documentos. Eu sorri. Vejo você no julgamento, conselheiro. Sidney gritou atrás de mim. Você não vai se safar disso. Nem virei o rosto. Já me safei. Essa frase ficou na minha mente por todo o caminho de casa. Sidney e Bennett acharam que poderiam passar por cima de mim e acabei de provar o contrário. Mas aquilo era apenas o primeiro round. A fase de Discovery estava chegando. E foi aí que Bennett achou que iria me enterrar. As semanas seguintes foram como guerra de trincheira. Bennett entrou com tudo o que podia imaginar, pedidos de documentos, interrogatórios, exigências de produção, cronogramas de depoimentos em horários impossíveis. Parecia que ele só tinha copiado e colado todas as táticas de intimidação do manual. Tenho certeza de que esperava que eu cedesse, perdesse prazos ou me afogasse em papelada. Em vez disso, respondi em 24 horas, todas as vezes. Tudo formatado corretamente, citações no lugar, provas organizadas e rotuladas. Quando ele tentou me derrubar com uma moção cheia de jargão processual, apresentei uma resposta citando jurisprudência palavra por palavra. Ele deve ter percebido que havia algo errado, porque chegou ao ponto de apresentar uma denúncia à Ordem dos Advogados, alegando que eu estava praticando advocacia sem licença por me representar com competência demais. Essa me fez rir. A resposta da Ordem encerrou imediatamente. Litigantes pro se têm direito de se representar com o nível de competência que forem capazes. Ser mais bem preparado que o advogado caríssimo da outra parte não é crime. Então vieram os depoimentos. Bennett insistiu em conduzir o de Sidney pessoalmente. Grande erro. Pausa rápida. Pessoal, o YouTube acabou de lançar esse novo recurso de hype. Se você está preso nessa história, aperta o botão de hype. Isso mostra para o YouTube que este vídeo merece explodir e ajuda a trazer histórias ainda mais loucas. Muito obrigado pelo apoio. Agora, de volta ao drama. Estávamos numa sala insípida de conferência com a repórter de tribunal digitando sem parar. Sidney entrou como se fosse dona do lugar, bolsa de grife balançando, Logan a acompanhando como um influenciador de apoio emocional. Ela se sentou na minha frente com um sorriso presunçoso. Bennett começou com perguntas leves, histórico de trabalho, estilo de vida. Então puxei a pasta de provas. Senhora Thompson, disse eu virando a página, pode explicar essa transferência de $3.000 recorrente, marcada como treinamento? Ela cruzou os braços. É para o coaching do Logan. Ele vem me ajudando com fitness há alguns meses. Alguns meses, deslizei outro papel.
Porque esse padrão de retirada remonta a 18 meses, e aqui estão mensagens de texto de 3 anos atrás onde você diz para ele, cito, só mais um pouco até eu poder tirar tudo do Caleb. Quer explicar essa matemática? O sorriso dela quebrou. Isso é privado. Bennett interveio. Objeção. Relevância. Nem pisquei. Vai direto à má conduta conjugal e à duração do caso extraconjugal, altamente relevante para a divisão de bens segundo a lei estadual. A repórter até esboçou um sorriso. Sidney se mexeu desconfortável, depois explodiu. Tá bom, 3 anos, e daí? Você é entediante, Caleb, não tem ambição, Logan ao menos faz algo da vida dele. Recostei-me, se postar selfies na academia e ganhar 11 mil por ano conta como ambição. Empurrei a declaração de imposto do Logan, obtida por intimação, essa era toda a renda dele no ano anterior, 11 mil dólares, nada exatamente de magnata. Logan resmungou algo sobre construir uma marca. Apenas balancei a cabeça. Isso já deveria ser ruim o suficiente, mas Sidney continuou cavando o próprio buraco. Ficou arrogante, começou a desabafar sobre como eu não entendia sucesso, como Logan iria ser enorme, como vinha planejando esse divórcio há anos. Então deixou escapar, eu estourei aqueles cartões de crédito antes de entrar com o pedido porque ele teria que pagar metade de qualquer jeito. O rosto de Bennett empalideceu, tentou calá-la, mas já era tarde. A repórter anotou tudo. Ela acabava de admitir sabotagem financeira intencional em ata. Eu não disse uma palavra, apenas escrevi "Exhibi" nas minhas anotações e sublinhei 2 vezes. E então veio o presente inesperado, Marie. Ela costumava ser uma das amigas mais próximas de Sidney, até que Sidney a enganou num esquema e não pagou o que devia. Ex-amigas amarguradas viram ótimas aliadas. Do nada Marie me enviou um arquivo de vídeo por e-mail. Acontece que Sidney tinha postado um story privado no Instagram durante uma noite de vinho com as amigas, se gabando de seu plano mestre. Marie gravou a tela antes de brigarem e decidiu que era hora de compartilhar. No vídeo, taça na mão, Sidney fala arrastado, só o suficiente para soar presunçosa. Caleb é burro demais para reagir, mais 3 anos e vou levar metade do negócio dele, a casa, tudo. Logan e eu já escolhemos qual carro vamos comprar com o dinheiro do acordo. Assisti 3 vezes só para ter certeza de que não estava sonhando. Depois marquei como HBM e adicionei Marie à minha lista de testemunhas. Bennett, claro, tentou excluir. Alegou que era boato inadmissível, que o vídeo era adulterado, tentou de tudo. A juíza não se impressionou. Moção negada. Marie estava confirmada como testemunha. Sidney não lidou bem. Fez um escândalo no corredor após uma audiência, apontando para mim como se fosse vítima. Você é patético, Caleb, ninguém liga para suas pastas e provas, o Leonard vai te esmagar no julgamento. Sorri, calmo como sempre. Você está fazendo um ótimo trabalho se esmagando sozinha, Sid, eu só estou aqui para coletar a papelada. Quando a fase de Discovery terminou, eu já tinha tudo o que precisava, 3 anos de mensagens de texto mostrando intenção, registros financeiros dela drenando minha empresa e uma confissão privada em vídeo. E o próprio depoimento dela admitindo que estourou os cartões de propósito. Bennett tinha barulho, eu tinha provas. Sidney achava que estava me enganando cada vez que abria a boca, o que ela não percebia era que cada palavra era mais um prego no próprio caixão. O julgamento ainda estava por vir e eu nem tinha jogado minha melhor carta. Isso deve ter assustado Bennett porque uma semana depois ele me ligou tentando soar razoável. Caleb, vamos evitar um circo, Sidney está disposta a chegar a um acordo, ela fica com a casa. Você paga ela 3 mil dólares por mês durante 2 anos e dividimos o resto 50-50, ninguém precisa se machucar aqui. Eu nem fingi pensar, então só para confirmar, você quer que eu dê a casa para ela, banque o pó pré-treino do Logan e ainda recompense por roubar da minha empresa? Passo. Houve uma pausa, depois Bennett veio com o blefe clássico, se isso for a julgamento as coisas podem ficar feias, Sidney está pronta para trazer assuntos muito pessoais, detalhes íntimos, suas inadequações. Eu ri, esse é o seu trunfo? Ela trai por 3 anos, drena minha conta e a bomba de vocês é que eu trabalho demais? Vai em frente, Leonard, imprime e coloca numa aba de prova, a juíza vai adorar. Clique, conversa encerrada. Com o acordo fora da mesa, redobrei a preparação. Meu escritório parecia um centro de comando, 3 pastas, uma para mim, uma para o tribunal, uma de reserva. Abas coloridas, provas de ATM alinhadas com resumos. Cada peça de evidência tinha um post-it apontando para o estatuto ou jurisprudência exata que sustentava.
Eu não estava apenas me preparando para defender, estava construindo uma narrativa, retiradas bancárias, extravagâncias no cartão, declarações de imposto ridículas de Logan, postagens públicas de Sidney se gabando de me tirar tudo e o vídeo privado da Marie. Cada item era um dominó e tudo o que eu precisava fazer no julgamento era empurrar o primeiro. Também garantia as provas de metadados. Sidney tinha passado anos documentando sua vida fabulosa online, fotos, stories, check-ins. O que não percebia era que cada um deles vinha com coordenadas de GPS e carimbos de data e hora. Enquanto eu estava mergulhado em projetos de clientes, ela postava selfies em resorts com Logan, marcado como o melhor amigo. Os metadados mostravam que ela não estava em viagens com amigas como dizia, estava com ele. Essa linha do tempo destruía a alegação dela de que o caso era recente. Já tínhamos estipulado a autenticidade no pré-julgamento, então a juíza tratou as impressões de GPS como prova sólida. Eu construí gráficos, imprimi mapas, destaquei datas. Mesmo que Bennett tentasse distorcer, a tecnologia não mentia. Sidney, claro, não se controlou. Dias antes do julgamento, postou uma selfie de óculos de sol de grife, o braço do Logan aparecendo no canto da foto, legenda, mal posso esperar para ver meu ex tentando bancar o advogado, vai ser hilário, #upgrade. Fiz a captura imediatamente e rotulei como HBN. Marie, a ex-amiga que Sidney tinha queimado, estava confirmada. Encontrei-a em uma cafeteria para preparar seu testemunho, ela me mostrou mensagens antigas da Sidney no celular, se gabando de enrolar o Caleb até o grande pagamento. Marie parecia nervosa, mas queria vingança. Ela me arruinou, se isso te ajudar a enterrá-la, estou dentro. Eu a tranquilizei, você só vai responder as perguntas, o vídeo fala por si. Na semana anterior ao julgamento Bennett tentou um último truque. Entrou com uma moção alegando que o vídeo da Marie era inadmissível, que metadados não eram confiáveis e que minhas provas eram excessivamente prejudiciais. Argumentamos diante da juíza. Senhor Bennett, disse a juíza Martinez, exausta, metadados são admissíveis, vídeos são admissíveis e nada aqui é remotamente prejudicial além das próprias palavras da sua cliente. Moção negada. Sidney resmungou algo alto o suficiente para o oficial de justiça erguer a sobrancelha. Na noite anterior ao julgamento revisei tudo uma última vez, terno passado, sapatos engraxados, papéis empilhados na pasta. Sidney achava que eu iria ao tribunal como um ex-marido desesperado tentando se salvar. Ela estava prestes a ver o contrário, porque enquanto passava meses se gabando online, exalando arrogância como se fosse perfume, eu passava meses construindo um caso que rasgava a história dela em pedaços. E no dia seguinte finalmente eu poderia soltar a carta que guardava no bolso havia uma década. Quando entrei no tribunal naquela manhã o lugar fervilhava. A notícia devia ter se espalhado porque a galeria estava lotada, funcionários, advogados sem casos naquele dia, até alguns curiosos provavelmente só para assistir ao circo. Todos queriam ver o cara da Telecom se representando sozinho contra Leonard Bennett. Sidney apareceu em um vestido novo de $3.000 que eu sabia que ela tinha jogado no cartão antes de ser bloqueado. Entrou como se fosse um tapete vermelho, Logan atrás com seus óculos escuros de sempre tentando parecer segurança, mas mais parecendo bagagem perdida. Bennett desfilou dando ao tribunal sem júri seu melhor estilo de advogado de TV. Excelência, estamos prontos, anunciou. A juíza Martinez assentiu, prossiga. Bennett abriu com um discurso dramático sobre como Sidney era uma esposa dedicada que sofreu anos de negligência de um marido viciado em trabalho. Pintou Logan como apenas um amigo que a apoiava emocionalmente. Sidney enxugou lágrimas falsas. Logan se sentou o mais ereto como se achasse que alguém estava filmando. Quando chegou a minha vez mantive simples, excelência, este casamento não terminou por negligência, terminou por ganância. A peticionária manteve um caso de 3 anos, drenou $54.000 da minha conta empresarial e, por suas próprias declarações públicas, permaneceu casada comigo apenas com o propósito de tirar tudo o que pudesse. Então comecei a derrubar os dominós. HBA, retiradas bancárias, $3.000 mensais para Logan disfarçados de treinamento. HBITS BAD, registros de cartão de crédito mostrando 12.000 por mês em compras pessoais. HB, a própria postagem de Sidney no Instagram se gabando das férias da vitória com meu homem de verdade. Sidney se remexeu na cadeira, Logan continuava ajustando os óculos de sol como se fossem protegê-lo das provas. Bennett objetava sem parar, boato, irrelevante, especulação. Cada vez eu respondia com calma, citando regras de evidência como se fosse lista de compras. A juíza Martinez o indeferia tantas vezes que parou até de olhar para ele.
Então veio Marie. Chamei-a como testemunha. Ela declarou que Sidney passara anos se gabando de planejar me tirar tudo e confirmou a autenticidade do vídeo. Nós o exibimos no tribunal, Sidney na câmera, bêbada, rindo, dizendo: "O idiota acha que eu o amo, mais 3 anos e terei metade do negócio dele, a casa, tudo. Logan e eu já escolhemos o carro que vamos comprar com o dinheiro do acordo." A sala ficou em silêncio. Pessoas na galeria se entreolharam como se não acreditassem que ela mesma tivesse me entregado o caso. Sidney sibilou: "Isso está fora de contexto." Eu nem olhei para ela. O contexto são suas próprias palavras, Sid. Hora do contra-interrogatório. Mantive direto: "Senhora Thompson, a senhora disse repetidamente que eu sou burro demais para lidar com este divórcio, correto?" Ela sorriu pensando que tinha me pegado. "Você não é advogado, Caleb. Conserta telefones para viver, está só brincando de se fantasiar." "Interessante", eu disse. "Então a senhora acha que conhecimento jurídico é importante aqui?" "Obviamente", ela disparou. "Foi por isso que contratei o Leonard. Você está se envergonhando fingindo que pode fazer isso." Assenti. "Bom saber." Então voltei-me para a juíza: "Excelência, gostaria de submeter o Eshibize para fins de contradita." Bennett pulou: "Objeção, isso não estava na lista de provas." "É prova de contradita, Excelência", rebati, "vai diretamente à credibilidade da testemunha." A juíza Martinez se inclinou: "Vou permitir, oficial." O oficial entregou o documento à juíza. Ela leu, as sobrancelhas subiram. "Senhora Thompson", eu disse, "por favor, leia a parte destacada." Ela pareceu confusa e depois empalideceu. "Licença ativa para praticar advocacia no estado de..." "Espere, o quê?" "Emitida para Caleb Thompson em boa situação há 10 anos." O tribunal explodiu em cochichos, suspiros, até algumas risadas da galeria. Bennett quase tropeçou na cadeira. "Excelência, isso é ultrajante, ele praticou advocacia sem divulgar." Mantive a voz firme: "Não, conselheiro, representei apenas a mim mesmo, o que qualquer cidadão pode fazer. Nunca aceitei um cliente, nunca pratiquei por dinheiro, apenas mantive minha licença enquanto tocava meu negócio. Não existe lei contra estar preparado." A juíza claramente conteve um sorriso. "O Sr. Thompson está correto. Não há exigência de divulgar formação profissional a menos que seja especificamente perguntado. Continue." Sidney explodiu: "Você mentiu para mim. Todo o nosso casamento foi uma mentira." Eu finalmente olhei para ela. "Não, Sid, nunca menti, só nunca contei." "Você presumiu que entediante significava fraco. Esse foi o seu erro." Bennett tentou se recompor, gaguejando em suas alegações finais, mas era inútil. A juíza já tinha visto o suficiente: as mentiras da Sidney, a inutilidade do Logan, o desespero do Bennett, tudo desmoronou em uma manhã. Enquanto eu guardava minhas provas, olhei para Logan na galeria. Ele não me encarou. Sidney estava ali tremendo de raiva, sussurrando para Bennett como se ele pudesse magicamente desfazer tudo. O julgamento ainda não tinha acabado, mas o golpe de nocaute já havia sido dado. E a melhor parte, eu não tinha levantado a voz nenhuma vez. Quando o tribunal se reuniu novamente na manhã seguinte, a energia era diferente. Ontem todos vieram para ver o cara da telecomunicação se envergonhar, hoje vieram porque sabiam que havia sangue na água. A galeria estava mais cheia do que nunca. Vi um advogado cutucar o outro cochichando: "É ele, o que fritou Bennett ontem." Sidney sentou-se na mesa da petição, ainda de grife, mas agora mais parecia armadura do que moda. Continuava sibilando para Bennett, que assentia mecanicamente, olhos fundos como um homem já arrependido do valor de honorários que aceitou. Logan estava ausente, sem óculos escuros, sem sorriso forçado. Acho que o homem de verdade tinha coisas melhores para fazer do que ver seus tickets de refeição afundarem. A juíza Martinez entrou, organizando papéis com aquela energia séria que significava trabalho. "Estamos aqui para decisões finais, ambas as partes serão ouvidas antes da sentença." Bennett se levantou primeiro, o desespero na voz. "Excelência, apesar das encenações de ontem, minha cliente foi uma esposa leal, emocionalmente negligenciada por anos por um marido obcecado por trabalho. Ela busca uma divisão justa dos bens e um apoio razoável para manter a estabilidade durante esta difícil transição." Sidney fungou alto no momento certo. Encenação de fato. Quando chegou minha vez, levantei-me com calma. "Excelência, já apresentei provas extensas. Este caso não é sobre negligência, é sobre um caso extraconjugal de 3 anos, roubo de fundos conjugais totalizando $54.000 e dissipação intencional de ativos. Meu pedido é simples, uma divisão justa que leve em conta a má conduta dela."
Sem drama, apenas fatos. A juíza Martinez recostou-se, ficou em silêncio por um momento, a sala parecia prender a respiração. Então começou. Com base no testemunho e nas provas apresentadas, o tribunal encontra ampla evidência de má conduta conjugal por parte da peticionária. O divórcio é concedido por adultério. Sidney arfou como se tivesse levado um tapa. Quanto à divisão de bens, continuou a juíza, a peticionária recebe 20% dos bens conjugais, o requerido mantém o restante. A peticionária é ordenada a reembolsar o requerido $54.000 retirados da conta empresarial dele em até 30 dias. Eu não me abalei, Sidney quase caiu da cadeira. Nenhum apoio conjugal será concedido, cada parte será responsável por seus próprios honorários advocatícios. A residência conjugal será vendida, os lucros divididos de acordo com a divisão de bens. Nenhuma das partes poderia realisticamente refinanciá-la sozinha com os novos números, portanto uma venda limpa faz mais sentido. Sidney se levantou de um salto. Isso é impossível, ele enganou todo mundo, mentiu o tempo todo fingindo ser apenas um cara de computador. O martelo da juíza Martinez desceu com força. Senhora Thompson, controle-se. A única enganação comprovada neste tribunal é a sua. A escolha do Sr. Thompson de não exercer a advocacia profissionalmente não constitui desonestidade. Suas ações, má conduta financeira, infidelidade, ostentação pública de esgotar o cônjuge, falam por si. Você apostou, você perdeu. O silêncio depois disso foi ensurdecedor. Sidney desabou na cadeira chorando nas mãos. Bennett tentou juntar seus papéis com dignidade, mas as mãos trêmulas o denunciaram. Enquanto eu guardava minhas provas, ele murmurou: qualquer firma teria sorte em ter você, se algum dia se cansar de telecomunicações, me ligue. Nem levantei os olhos, estou bem com roteadores, obrigado. Do lado de fora do tribunal as consequências começaram imediatamente. Sidney saiu furiosa, celular já em mãos, desabafando em uma live sobre como o sistema estava contra ela. Não fiquei para assistir, mas depois Marie me mandou o clipe, Sidney gritando para a câmera sobre maridos manipuladores enquanto os comentaristas a detonavam com emojis de pipoca. O vídeo desapareceu em menos de uma hora, provavelmente o último bom conselho do Bennett: calhe a boca antes de cavar mais fundo. Logan sumiu em menos de uma semana, deixou de segui-la, apagou as fotos dela do feed e de repente começou a marcar uma nova parceira de collab em suas selfies de academia. Acho que o homem de verdade só era real enquanto meu dinheiro estava em jogo. Sidney voltou para a casa dos pais. Pelo que ouvi, estava tentando girar a narrativa do divórcio como se tivesse se libertado de um homem tóxico que nunca apoiou seus sonhos, sonhos que nesse caso eram bancar um aspirante a influenciador com minha conta empresarial. Quanto a Bennett, o brilho dele levou um golpe. Palavras correm rápido nos círculos jurídicos sobre como ele foi ridicularizado por um litigante proxy que acabou revelando uma licença ativa da ordem no meio do julgamento. Não me surpreenderia se alguns advogados juniores do escritório dele ficassem sussurrando este bis pelas costas. Quando cheguei em casa naquela noite, não senti vontade de comemorar com champanhe ou nada dramático. Apenas entrei no meu escritório, coloquei as pastas na estante e olhei para o espaço vazio acima da mesa. De um lado pendurei meu diploma de direito, ao lado meu certificado ativo da ordem e bem no meio emoldurei a postagem arrogante da Sidney no Instagram: mal posso esperar para ver meu ex tentando bancar o advogado, #upgrade. Toda vez que vejo, eu rio. Não pelo dinheiro que mantive, não pela vitória, mas porque ela escreveu meu discurso de vitória sem perceber. É isso que pessoas como Sidney nunca entendem. Elas acham que silêncio significa fraqueza, que sarcasmo significa que você não é sério, que paciência é passividade. Mas às vezes ser entediante, previsível e preparado é a arma mais afiada que você pode ter. Sidney queria me transformar na piada. Em vez disso ela se tornou o estudo de caso. E eu? Voltei ao trabalho no dia seguinte, como sempre, telecomunicações durante o dia, licença de advogado no bolso, ainda entediante, ainda previsível, só não do jeito que ela esperava. Meu irmão tentou mudar sua família para minha casa, enquanto eu peguei o trailer e mamãe o ajudava a arrumar as coisas, dizendo que ele na verdade tem uma família de verdade enquanto a minha é adotada. Então eu me mudei, mas no dia seguinte o sorriso deles desapareceu. Certo Reddit, preciso desabafar, porque o que aconteceu comigo nos últimos meses virou completamente a minha vida de cabeça para baixo. Ainda estou processando tudo e, honestamente, não tenho certeza se lidei da maneira certa, mas aqui está a história de como minha própria família basicamente tentou me expulsar da minha própria casa e por que agora eles estão desesperados para que eu volte.
Eu sou George, 34 anos, e isto é sobre meu irmão Dylan, 29 anos. Nós nunca fomos muito próximos, mas eu sempre pensei que tínhamos aquele relacionamento típico de irmãos, em que brigávamos, mas no fim das contas nos apoiávamos. Acontece que eu estava completamente errado sobre isso. Para entender por que isso me atingiu tão forte, você precisa conhecer nossa situação familiar. Dylan tem 2 filhos com sua esposa Melissa, Emma, que tem 7 anos, e Jake, que tem 5. São filhos biológicos, a família de verdade dele, como minha mãe gosta de dizer. A minha situação é diferente. Minha esposa Sarah e eu estamos casados há 8 anos e temos 2 filhos adotivos, Anna, que tem 9 anos, e Finn, que tem 6. Também temos Zoe, sobrinha de Sarah, que tem 11 anos e vive conosco desde que seus pais morreram em um acidente de carro há 2 anos. Agora é onde as coisas ficam complicadas. Meus pais, especialmente minha mãe, sempre trataram os filhos de Dylan como se fossem os únicos netos de verdade. É sutil na maior parte do tempo, mais presentes de Natal, mais atenção nas reuniões de família, sempre falando sobre como Emma tem os olhos de Dylan ou como Jake tem o nariz da família. Enquanto isso, meus filhos recebem aquele tratamento educado, mais distante. Ah, que bonito, querida, quando Anna mostra um desenho, mais uma empolgação genuína quando Emma colore dentro das linhas. Sarah percebeu isso muito antes de mim. Ela apontava como minha mãe passava 20 minutos elogiando fotos dos filhos de Dylan, mas mal olhava para as fotos dos nossos. Como meu pai se ajoelhava no chão para brincar com Emma e Jake, mas apenas dava um tapinha na cabeça dos meus filhos. Eu continuava inventando desculpas. Eles estão mais à vontade com crianças pequenas, conhecem Emma e Jake desde o nascimento, não é intencional. Olhando para trás, fui um idiota por não enxergar o que estava bem na minha frente. A situação da casa é importante nesta história. 3 anos atrás, Sarah e eu compramos uma casa incrível de 4 quartos em um ótimo bairro. Não é nada luxuoso, mas é nossa. Boas escolas para as crianças, quintal grande, rua tranquila. Economizamos por anos para a entrada, trabalhamos duro para pagar. Sarah é enfermeira e eu trabalho com Ti, então nos viramos bem, mas a casa foi um esforço financeiro enorme para nós. Dylan, por outro lado, sempre foi responsável com dinheiro. Ele trabalha em construção quando consegue serviço fixo, mas tem essa atitude de que o mundo lhe deve algo. Sempre aparece com algum esquema para enriquecer rápido, sempre reclamando de como a vida é injusta. Melissa não trabalha porque diz que precisa ficar em casa com as crianças, o que é aceitável, mas eles estão sempre com dificuldades financeiras. Vivem em um apartamento ruim de 2 quartos há 4 anos, os filhos dividem um espaço minúsculo, o lugar tem problemas de aquecimento e fica em uma parte complicada da cidade. Não é exatamente perigoso, mas não é onde você gostaria de criar filhos se tivesse outras opções. Há cerca de 6 meses, Dylan começou a fazer comentários sobre como Sarah e eu éramos sortudos por ter uma casa tão boa só com 3 crianças, como devia ser bom ter tanto espaço. No começo não dei muita importância. Sim, tivemos sorte, mas trabalhamos duro pelo que temos. Então os comentários ficaram mais específicos. Cara, vocês têm um quarto inteiro quase sem uso, referindo-se ao quarto de hóspedes e ao escritório. As crianças adorariam ter um quintal grande como o de vocês. Emma vive perguntando por que os primos podem morar em uma casa tão boa e ela não. Esse último comentário me irritou, mas deixei passar. O problema real começou há cerca de 3 meses, quando o senhorio de Dylan decidiu vender o prédio e o aluguel deles ia dobrar, o que obviamente eles não podiam pagar. Dylan veio até mim pedindo para ficarem em nossa casa só por algumas semanas até encontrarem algo novo. Conversei com Sarah, nós dois sentimos pena das crianças, então dissemos que poderiam usar o quarto de hóspedes por no máximo 1 mês. Seria apertado, mas família ajuda a família, certo? Esse foi meu primeiro erro. Assim que Dylan e a família se mudaram, tudo mudou. Dylan começou a agir como se fosse dono da casa, rearrumava móveis sem pedir, tomava conta da TV da sala, deixava coisas espalhadas por todo lado. Melissa agia como se fosse a dona da casa, reorganizando minha cozinha, mandando meus filhos ficarem quietos porque Emma e Jake estavam dormindo. Mas a pior parte foi como tratavam meus filhos. Dylan fazia piadas dizendo que Anna e Finn não eram irmãos de verdade porque eram adotados, que Zoe era só responsabilidade da Sarah, não parte da família. Quando eu o confrontava, ele dizia que era só brincadeira, que eu precisava relaxar. Sarah queria expulsá-los já na primeira semana. Eu deveria ter ouvido, mas continuei tentando manter a paz. Eram os filhos de Dylan, estávamos falando dos meus sobrinhos.
Eu não podia simplesmente colocá-los na rua, certo? Então, quando o mês acabou e Dylan disse que precisava de mais um pouco de tempo, eu aceitei. Esse foi meu segundo erro. No segundo mês, Dylan nem fingia procurar um lugar novo. Arrumou trabalho de meio período, mas gastava o dinheiro em cerveja e comida pronta, em vez de economizar para um depósito de aluguel. Quando toquei no assunto, ele ficava na defensiva, dizendo que estava fazendo o possível, que era mais difícil do que eu pensava achar um lugar decente que pudessem pagar. Enquanto isso, meus filhos estavam infelizes. Não podiam receber amigos em casa porque Emma e Jake dominavam todas as atividades. Anna teve que abrir mão do espaço de arte no porão porque Dylan transformou em Man Cave, com TV e PlayStation. Finn voltou a ter pesadelos e a fazer xixi na cama, coisa que não acontecia há mais de um ano. Sarah e eu brigávamos constantemente porque ela queria que eles fossem embora e eu continuava arrumando desculpas. Nosso casamento estava sofrendo, nossos filhos estavam sofrendo, mas eu fui burro demais para perceber que Dylan estava me manipulando. O ponto de ruptura chegou há 2 semanas. Eu estava no trabalho quando Sarah me ligou chorando. No começo mal conseguia falar, mas depois contou o que tinha acontecido. Ela voltou do turno no hospital e encontrou Dylan e Melissa que haviam completamente reorganizado nossa sala de estar. Eles tinham mudado nossas fotos de família para colocar as coisas deles e rearrumaram os móveis para aproveitar melhor o espaço. E adivinha, eles realmente tinham tirado as coisas dos meus filhos de seus quartos. O quarto da Anna tinha sido transformado no palácio de princesa da Emma, todo rosa, com os materiais de arte da Anna jogados em caixas. O quarto do Finn agora era o quarto de menino grande do Jake, com todos os brinquedos de Finn tomados ou doados. O quarto da Zoe estava intacto, mas apenas porque Melissa disse que não se sentia confortável em lidar com a filha de outra pessoa. Quando Sarah perguntou o que diabos eles pensavam que estavam fazendo, Dylan disse que já tinha conversado com mamãe e papai e todos tinham concordado que aquele arranjo fazia mais sentido. As crianças deveriam estar em quartos de verdade, não espremidas em um quarto de hóspedes. Meus filhos poderiam se mudar para o quarto de hóspedes ou, ainda melhor, poderiam montar o trailer no quintal para Sarah e eu. Um maldito trailer. Meus pais nos deram aquele pequeno trailer de viagem alguns anos atrás, que usávamos em acampamentos. Dylan sugeriu seriamente que Sarah e eu devêssemos viver em um trailer no nosso próprio quintal para que a família dele ficasse com a casa. Quando Sarah recusou e começou a devolver as coisas das crianças para seus quartos, Dylan ligou para a mamãe em menos de 1 hora. Meus pais apareceram na casa e foi aí que recebi a ligação para voltar imediatamente. Corri para casa e encontrei uma reunião de família em andamento, na minha sala de estar. Mamãe estava sentada na minha cadeira como se fosse dona do lugar, papai estava no sofá com Dylan, e todos olhavam para Sarah como se ela fosse o problema. Finalmente, mamãe disse quando entrei, precisamos resolver esta situação. Olhei ao redor para o caos, caixas por toda parte, móveis deslocados, meus filhos amontoados na escada, confusos e assustados. Que situação? Perguntei. Foi quando mamãe disse a verdade. A família de Dylan precisava de estabilidade, Emma e Jake mereciam crescer em um bom bairro, com boas escolas. Fazia sentido que eles morassem na casa, enquanto Sarah e eu ficávamos no trailer ou arrumávamos outras opções. Outras opções? Repeti. Esta é a nossa casa. Sim, mas eles têm uma família de verdade, disse mamãe, 2 filhos biológicos que precisam de espaço para crescer. Os seus filhos, bem, eles são adotados. Deveriam ser gratos por qualquer coisa que recebessem. A sala ficou em silêncio absoluto. Até Dylan pareceu desconfortável, embora não dissesse nada em minha defesa. Você está realmente sugerindo que meus filhos importam menos porque são adotados? Perguntei. Estou dizendo que netos biológicos têm prioridade, respondeu mamãe. Emma e Jake vão carregar o nome da família, os genes da família, eles são o futuro desta família. Sarah começou a chorar, Anna correu escada acima, Fia apenas olhou para a avó com uma expressão de coração partido que nunca vou esquecer. Você precisa pensar no que é melhor para todos, disse papai finalmente. Dylan está em dificuldades e você está bem, pode se dar ao luxo de fazer sacrifícios. Sacrifícios? Eu estava vendo vermelho. Agora vocês querem que eu abra mão da minha casa temporariamente? Dylan disse, apenas até eu me reerguer. E quanto tempo é temporariamente? Dylan deu de ombros, o tempo que for necessário. Foi nesse momento que percebi o que estava realmente acontecendo. Não se tratava de ajudar Dylan a encontrar um lugar. Tratava-se deles tomarem o meu lugar.
Já tinham tirado meus filhos de seus quartos, já tinham se acomodado, já tinham convencido meus pais. Fora, eu disse baixinho. Agora, filho, papai começou. Fora, gritei. Todos vocês. Esta é a minha casa e quero vocês fora agora. Dylan se levantou. Você não pode nos expulsar, não temos para onde ir. Deveria ter pensado nisso antes de roubar os quartos dos meus filhos. Foi quando mamãe jogou sua carta final. Começou a chorar, dizendo como estava decepcionada comigo, como eu estava escolhendo aquelas crianças em vez da minha família de verdade, como Emma e Jake se lembrariam de que o tio George os expulsou quando precisavam de ajuda e como Anna, Finn e Zoe se lembrariam de que a avó achava que valiam menos que nada. Eu retruquei. A briga durou mais 1 hora. Meus pais e Dylan se revezavam, usando toda a manipulação e chantagem emocional possíveis. Como eu podia ser tão egoísta? O que as pessoas pensariam? Família deve cuidar da família. Mas eu estava acabado. Acabado com o favoritismo, acabado com a manipulação, acabado de ver meus filhos serem tratados como cidadãos de segunda classe em sua própria casa. Disse a Dylan que ele tinha até o fim da semana para encontrar outro lugar para ir. Disse a meus pais que não eram mais bem-vindos em minha casa até pedirem desculpas a minha esposa e meus filhos. E disse a todos que, se não podiam aceitar minha família inteira, incluindo meus filhos adotivos e Zoe, então não fariam parte de nossas vidas. Eles foram embora, mas não antes de mamãe ter certeza de me dizer exatamente o que achava da minha escolha. Você vai se arrepender. Quando essas crianças crescerem e te deixarem por suas famílias de verdade, você vai perceber o que jogou fora por estranhos. A questão é que, mesmo depois de terem ido embora, Dylan não arrumou suas coisas. Ele ficou na minha casa como se nada tivesse acontecido, como se eu não tivesse acabado de mandá-lo sair. Continuava agindo como se pertencesse ali, como se eventualmente eu fosse voltar atrás. Então fiz oficial, troquei as fechaduras. Na sexta-feira de manhã, Dylan e a família voltaram de levar as crianças à escola e descobriram que não podiam entrar em casa. Todas as coisas deles estavam arrumadas cuidadosamente na varanda da frente. Eu tinha passado a noite de quinta embalando tudo, garantindo que nada estivesse danificado ou faltando. Dylan começou a bater na porta, gritando que eu não podia fazer isso, que era ilegal, que iria chamar a polícia. Abri a porta apenas o suficiente para entregar-lhe uma carta do meu advogado explicando que ele havia recebido aviso adequado para desocupar e que continuar a permanecer constituiria invasão de propriedade. Para onde devemos ir? Melissa chorou. Não é problema meu, eu disse e fechei a porta. Sei que isso soa duro, mas eu estava protegendo minha família de verdade, Sarah, Anna, Finn e Zoe, as pessoas que tinham sido tratadas como lixo pelos meus parentes de sangue. Dylan de fato chamou a polícia, mas como nunca tinha pago aluguel nem estava em contrato algum, eles disseram que era uma questão civil e que ele teria que me processar se quisesse contestar. E todos sabíamos que ele não podia pagar um advogado. Os primeiros dias depois que eles saíram foram difíceis. Meus filhos estavam confusos sobre por que os primos tinham desaparecido de repente. Anna continuava perguntando se era culpa dela, se tinha feito algo errado. Finn começou a ter mais pesadelos. Zoe, que já tinha passado por tanta perda, estava apavorada de que Sarah e eu também fossemos abandoná-la. Sarah e eu passamos muito tempo conversando com eles, explicando que nada disso era culpa deles, que eram amados, desejados e valorizados. Partia meu coração que eles sequer precisassem se questionar sobre isso. Mas sabe de uma coisa? Depois de uma semana as coisas começaram a melhorar. A casa voltou a ter paz. Meus filhos podiam relaxar em seu próprio lar. Anna montou novamente sua estação de arte no porão. Finn parou de fazer xixi na cama. Zoe voltou a sorrir mais. Sarah e eu paramos de brigar, nosso casamento, que estava por um fio, começou a se curar. Lembramos por que nos apaixonamos, por que escolhemos construir uma família juntos. Pela primeira vez em meses, estávamos felizes. Isso durou exatamente 9 dias. No 10º dia, recebi uma ligação no trabalho de um número que não reconhecia. Era Dylan e ele estava chorando. George, por favor, você tem que nos ajudar. Eu disse, a Emma está no hospital. Fiquei gelado. O que quer que eu pensasse de Dylan e Melissa, Emma era só uma garotinha, minha sobrinha. O que aconteceu? Ela tem pneumonia. Estávamos dormindo no carro e estava muito frio à noite. Ela ficou doente e agora está muito doente. Os médicos dizem que talvez precise ficar internada por uma semana, talvez mais. Meu sangue gelou.
Eles estavam morando no carro havia mais de uma semana, em outubro, com duas crianças pequenas. Dylan, eu sei que você está bravo comigo, mas por favor, ela é sua sobrinha, é só uma garotinha. Onde vocês estão? No hospital infantil. Por favor, George, estou implorando. Eu disse que iria o mais rápido possível e liguei para Sarah avisando o que estava acontecendo. Ela imediatamente disse que iria me encontrar lá, porque esse é o tipo de pessoa que ela é. Apesar de tudo que Dylan e meus pais tinham feito a ela e às nossas crianças, ela ainda se importava com Emma e Jake. A cena no hospital foi de partir o coração. Emma parecia tão pequena naquela cama, ligada a máquinas, lutando para respirar. Jake estava encolhido em uma cadeira, sujo e assustado. Dylan parecia não dormir há dias e Melissa estava um completo desastre. Obrigado por vir, disse Dylan quando me viu. Eu não sabia para quem mais ligar. O que exatamente aconteceu desde que vocês saíram? Foi então que a história toda veio à tona. Depois que os tranquei para fora, eles foram para a casa dos meus pais, mas mamãe e papai só têm uma pequena casa de 2 quartos e disseram que não poderiam acomodar uma família de 4 por muito tempo. Deixaram que ficassem 2 noites e depois mandaram que se virassem. Dylan tinha solicitado auxílio de moradia emergencial, mas havia lista de espera. Tentou ficar na casa de amigos, mas ninguém podia receber uma família de 4. Gastaram o último dinheiro em motéis baratos por alguns dias, mas isso acabou rapidamente. Na última semana estavam dormindo no carro, tentando tomar banho em postos de caminhoneiros e levando as crianças ao banheiro em lanchonetes. Dylan fazia bicos de trabalho braçal quando conseguia, mas não era suficiente. Por que não me ligou antes? Perguntei. Por que você deixou claro que não nos queria por perto? Disse Dylan amargamente. Porque mamãe disse que você escolheu sua família falsa em vez da sua de verdade. Mesmo ali, mesmo com a filha internada por causa de escolhas que ele tinha feito, ainda atacava meus filhos. Mas olhando para Emma, tão pequena e doente, eu não podia simplesmente virar as costas. O que quer que Dylan tivesse feito, Emma não merecia aquilo. Conversei com Sarah e concordamos em pagar um quarto de motel para a família de Dylan enquanto Emma se recuperava. Nada luxuoso, apenas um lugar onde pudessem estar aquecidos e limpos. Também entrei em contato com alguns serviços que poderiam ajudá-los a encontrar moradia permanente. Dylan estava pateticamente grato, me agradecendo repetidas vezes, dizendo que sabia que eu era um bom irmão, que estava arrependido de tudo. Eu deveria ter percebido que era bom demais para ser verdade. Emma se recuperou após 5 dias no hospital. É uma garotinha forte, com o tratamento adequado, melhorou rapidamente. Fiquei aliviado, ninguém quer ver uma criança sofrer, independentemente do drama familiar. Mas foi aí que Dylan mostrou suas verdadeiras cores novamente. Em vez de usar o tempo para realmente encontrar moradia ou colocar sua vida em ordem, ele viu a doença da Emma como uma oportunidade. No dia seguinte à alta de Emma, Dylan me ligou. George, estive pensando, talvez possamos encontrar uma forma de resolver isso. Que tipo de arranjo? Bem, a Emma ainda está se recuperando. O médico disse que ela precisa de um ambiente estável, sem estresse. Talvez ela e o Jake pudessem ficar com vocês, só temporariamente, enquanto Melissa e eu nos reerguemos. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Você quer que eu fique com seus filhos só por um tempo? Você tem espaço, tem um bom seguro, a Emma precisa de cuidados de acompanhamento. Dylan, não. Acabamos de passar por isso. Mas a Emma quase morreu, George, ela quase morreu porque não temos um lugar decente para viver. Você quer isso na sua consciência? Lá estava a chantagem emocional, usando a própria filha doente para me manipular a dar o que ele queria. Sua filha quase morreu porque você escolheu viver em um carro em vez de engolir o orgulho e encontrar uma solução real, eu disse. Isso é culpa sua, não minha. Então você vai simplesmente deixá-los sofrer? Eu vou deixar você descobrir como cuidar dos seus próprios filhos, como um pai deveria fazer. Ele desligou na minha cara. Naquela noite, recebi uma ligação da mamãe. Ela obviamente tinha ouvido sobre Emma pelo Dylan e queria me dar sermão sobre responsabilidade familiar. Aquela garotinha podia ter morrido, ela disse. Como você consegue viver consigo mesmo sabendo que poderia ter evitado isso? Eu ofereci ajuda para eles conseguirem serviços de moradia, paguei um quarto de motel, fiz mais do que o Dylan fez para proteger a própria filha. Você deveria deixá-los voltar a morar com vocês, pelo menos até se estabilizarem. Mamãe, eles tiveram 2 meses para se estabilizar. Dylan passou esse tempo brincando de dono de casa na minha casa em vez de procurar uma solução real.
Essas crianças são seu sangue, George, deveriam vir em primeiro lugar. Todas as crianças devem vir em primeiro lugar, inclusive Anna, Finn e Zoe. Esses não são seus filhos de verdade. Lá estava de novo, a mesma atitude tóxica que começou toda essa confusão. Esses são meus filhos, eu disse firmemente, e se você não consegue aceitar isso, então não temos mais nada para conversar. Você vai jogar fora toda a sua família por alguns estranhos? Estou protegendo minha família de pessoas que acham que algumas crianças valem mais do que outras por causa da biologia. Desliguei e bloqueei o número dela. Isso deveria ter sido o fim, mas Dylan não tinha terminado. Na semana seguinte, tentou de tudo. Pediu para parentes diferentes me ligarem, apareceu no meu trabalho, até fez a Emma me ligar chorando, perguntando por que o tio George não queria que ela tivesse uma casa legal. Essa quase me quebrou. Ouvir aquela garotinha, que tinha acabado de ficar tão doente, perguntar por que o tio não a amava, partiu meu coração. Mas eu precisava lembrar que Emma não era quem estava manipulando a situação, era Dylan usando as emoções da própria filha como arma. A gota d'água veio no fim de semana seguinte. Eu estava no quintal com meus filhos, juntando folhas, quando ouvi a porta da frente abrir. Achei que fosse Sarah voltando das compras, mas quando entrei, encontrei Dylan em minha sala com uma mala. O que diabos você está fazendo na minha casa? Mamãe me deu a chave, ele disse casualmente. Disse que ainda tinha de quando cuidava do seu lugar quando você saía de férias. Sai agora. George, seja razoável, a Emma ainda não está 100%. O quarto de motel está piorando a tosse dela, ela precisa. Ela precisa que o pai haja como adulto e encontre uma moradia adequada. Estou tentando, mas tudo é tão caro e com as contas médicas da Emma. As contas médicas que teriam sido evitadas se você tivesse assumido sua responsabilidade de pai desde o início. O rosto de Dylan se endureceu. Quer saber? Tudo bem, seja egoísta, mas não me culpe quando a Emma acabar de volta ao hospital. Eu não vou te culpar, eu disse, mas com certeza vou culpar você, porque você é o pai dela e é seu trabalho protegê-la. Liguei para a polícia enquanto Dylan ainda estava de pé ali. Disse que alguém tinha entrado em minha casa sem permissão usando uma chave roubada. Dylan saiu antes que eles chegassem, mas não antes de garantir que dizia aos meus filhos que o tio George estava expulsando novamente os primos. Anna começou a chorar, Finn perguntou se a Emma ia morrer porque não ajudamos, Zoe apenas ficou assustada, como sempre fica quando os adultos começam a brigar. Naquela noite, Sarah e eu tivemos uma longa conversa sobre se estávamos fazendo a coisa certa. Eram crianças de quem estávamos falando. Sim, Dylan era manipulador e irresponsável, mas Emma e Jake eram inocentes. Porém também tínhamos que pensar em nossos próprios filhos. Anna tinha acabado de voltar a se sentir segura em sua própria casa, Finn tinha parado de ter pesadelos, Zoe estava começando a confiar que não seria abandonada como todo o resto da vida dela tinha feito. Se continuarmos dando apoio ao Dylan, disse Sarah, ele nunca vai aprender a se manter de pé sozinho e nossos filhos nunca vão se sentir verdadeiramente seguros em sua própria casa. Ela tinha razão. Por mais que doesse ver Emma e Jake sofrerem, não podíamos sacrificar o bem-estar dos nossos filhos para consertar os erros do Dylan. Na manhã seguinte, dirigi até a casa dos meus pais. Eu precisava recuperar a chave da mamãe e precisava deixar algumas coisas bem claras. Encontrei mamãe no jardim cuidando das flores de outono. Ela levantou os olhos quando me aproximei e pude ver que já esperava outra briga. Quero a chave de volta, eu disse. Que chave? A chave reserva da minha casa que você deu ao Dylan. Eu não sei do que você está falando. Mamãe, Dylan me disse que você deu a chave a ele. Ele usou para invadir minha casa ontem. Ela se endireitou e eu pude ver a determinação nos olhos dela. Aquele menino precisava de ajuda e você lhe virou as costas. Aquele homem precisava assumir a responsabilidade por suas escolhas e, em vez disso, você o incentivou. Essas são as crianças do seu irmão, George, sua carne e sangue. E Anna, Finn e Zoe são meus filhos, minha carne e sangue por escolha, o que os torna ainda mais valiosos. Você não pode comparar filhos adotados com biológicos. Veja-me fazer isso. Estendi a mão. A chave, mamãe. Eu joguei fora. Então você precisa entender uma coisa muito claramente, se Dylan aparecer na minha casa de novo, vou prestar queixa. Se alguém desta família assediar a mim, a minha esposa ou aos meus filhos de novo, vou conseguir uma ordem de restrição. E se você algum dia mesmo, sugerir de novo que meus filhos valem menos do que os do Dylan, estou acabado com todos vocês, permanentemente.
Mamãe começou a chorar, aquelas lágrimas manipuladoras que sempre usava para conseguir o que queria. Como você pode dizer isso para sua própria mãe? Como você pode dizer que filhos adotados não contam para o seu próprio filho, que adotou dois deles? Eu só quero o que é melhor para a família. Então você deveria querer o que é melhor para todas as crianças desta família, não só para aquelas com o DNA certo. Saí sem a chave, mas troquei as fechaduras de novo naquela tarde mesmo. Isso foi há 3 semanas. Desde então, as coisas têm estado quietas demais. Honestamente, eu esperava mais tentativas de manipulação, mais chantagens emocionais, mais parentes me ligando para dizer que eu era uma pessoa terrível. Em vez disso, tive silêncio. Até ontem. Meu telefone tocou enquanto eu preparava o jantar. Era minha tia Carol, irmã da mamãe. Eu quase não atendi, porque imaginei que fosse só mais uma tentativa de me culpar para aceitar Dylan de volta. George, querido, acho que você precisa saber o que está acontecendo. Isso chamou minha atenção. Tia Carol sempre foi a mais direta da família, a que não se envolve em dramas. O que está acontecendo? Seus pais estão em uma situação financeira ruim. Seu pai tem tentado ajudar o Dylan e a família dele e as coisas saíram do controle. Aparentemente, depois que recusei deixar Dylan voltar a morar comigo, meus pais os acolheram de novo, mas 4 pessoas extras em uma casa pequena de 2 quartos era insustentável, especialmente com 2 crianças que precisavam de espaço e estabilidade. Então papai decidiu ajudar Dylan a conseguir um aluguel. Não apenas ajudou com o depósito, ele coassinou o contrato e concordou em pagar os primeiros 6 meses de aluguel. Estamos falando de quase $8.000 retirados da aposentadoria fixa deles. Mas não parou por aí. Emma teve outro susto de saúde na semana seguinte à mudança para o aluguel, apenas um resfriado, mas Dylan entrou em pânico e a levou ao pronto-socorro. Sem seguro, claro, então foram mais alguns milhares de dólares em contas médicas que papai se sentiu obrigado a pagar. Depois vieram as necessidades básicas. Dylan não podia pagar móveis para o novo lugar, roupas para as crianças, mantimentos, depósitos de serviços. Papai continuava abrindo a carteira e mamãe o encorajava, porque essas crianças precisam de estabilidade. Carol, de quanto dinheiro estamos falando? Quase $15.000 no último mês, George. Seus pais limparam as economias e fizeram adiantamentos em cartões de crédito. Meu estômago despencou. Meus pais viviam de seguridade social e da pequena pensão do papai, eles não tinham $15.000 sobrando. Tem mais, Carol continuou. Dylan tem dito às pessoas que você jogou sua sobrinha doente no frio, que você escolheu seus filhos adotivos em vez da sua família de verdade. Ele fez metade da família acreditar que você é algum tipo de monstro. E o que você acha? Acho que Dylan é um homem adulto que deveria cuidar da própria família em vez de sangrar seus pais. Mas seus pais têm orgulho demais para admitir que não podem continuar ajudando. Naquela noite, Sarah e eu conversamos sobre o que Carol tinha me contado. Parte de mim se sentia vingada, era exatamente o que eu temia que acontecesse se continuasse dando apoio à irresponsabilidade do Dylan. Mas outra parte de mim se sentia culpada. Eram meus pais e eles estavam sofrendo financeiramente porque estavam tentando ajudar os netos. O que você quer fazer? Sarah perguntou. Não sei. Se eu ajudar, só estarei repetindo o mesmo padrão. Mas se não ajudar, seus pais fizeram a escolha deles, George. Eles escolheram priorizar a família do Dylan em vez da sua, e agora estão lidando com as consequências. Ela estava certa, mas isso não me fez sentir melhor. Hoje de manhã acordei com 17 chamadas perdidas e 43 mensagens de texto. Meu coração começou a disparar. Esse tanto de mensagens geralmente significa que alguém está morto ou morrendo. A primeira ligação foi da Carol. George, você precisa ir para o hospital. Seu pai teve um ataque cardíaco. Vesti-me correndo e fui direto para o hospital, ligando para Sarah no caminho para avisar o que estava acontecendo. Quaisquer que fossem os problemas que eu tivesse com meus pais, eu não queria que meu pai morresse. Encontrei mamãe na sala de espera, parecendo mais velha e frágil do que jamais a tinha visto. Quando me viu, começou a chorar, não as lágrimas manipuladoras de antes, mas soluços verdadeiros e dolorosos. Os médicos disseram que ele está estável, ela disse, mas George, estou tão assustada. Não posso perdê-lo. Não posso perder ele também. Como assim também? Foi então que toda a história veio à tona. Papai não tinha apenas sofrido um ataque cardíaco, ele teve o ataque enquanto discutia com Dylan sobre dinheiro.
Dylan tinha aparecido exigindo mais dinheiro, dizendo que Emma precisava de roupas novas e Jake de material escolar. Quando papai disse que não podiam mais ajudar, Dylan explodiu. Vocês gastaram dinheiro nos filhos bastardos do George por anos, mas quando os netos de verdade precisam de ajuda, de repente estão sem dinheiro. Nós estamos sem dinheiro, disse papai. Nós já demos tudo o que tínhamos. Então arrumem mais, façam outro empréstimo, vendam alguma coisa. Foi nesse momento que papai levou a mão ao peito e caiu. Dylan apenas ficou parado, mamãe sussurrou. Ele não ligou para o 911, não tentou ajudar, apenas ficou ali perguntando se isso significava que não podíamos dar dinheiro para as roupas da Emma. Senti que ia vomitar. Onde Dylan está agora? Não sei. Ele saiu depois que a ambulância chegou. Não tive notícias dele desde então. Claro que sim. No momento em que a situação deixou de ser sobre as necessidades dele, Dylan desapareceu. Fiquei no hospital o dia todo. Papai estava estável, mas sedado, e os médicos queriam mantê-lo em observação. Mamãe e eu ficamos sentados em silêncio desconfortável por horas, ambos pensando em como as coisas tinham se tornado tão bagunçadas. Finalmente, mamãe falou. Eu te devo um pedido de desculpas. Mamãe, não, deixe-me dizer isso. Eu estava errada sobre seus filhos. Estava errada sobre muitas coisas. Ela me olhou com lágrimas nos olhos. Ana, Finn e Zoe, eles são boas crianças, são seus filhos. Eu não tinha o direito de sugerir que importavam menos que Emma e Jake. Obrigado por dizer isso. Eu estava tão focado em conexões biológicas que esqueci o que realmente faz uma família. Você escolheu aquelas crianças, George. Você escolheu amá-las, cuidar delas e torná-las parte da sua vida. Isso é mais significativo do que apenas compartilhar DNA. Conversamos por horas enquanto esperávamos notícias sobre papai. Ela me contou sobre a pressão financeira, sobre como tinha incentivado papai a ajudar Dylan porque se sentia culpada por Emma ter ficado doente. Ela me contou como Dylan os vinha manipulando, usando as crianças como armas emocionais, fazendo-os se sentirem maus avós se não dessem tudo o que ele exigia. Nós o incentivamos, ela admitiu. Achávamos que estávamos ajudando, mas só o tornamos mais dependente. Quando o papai acordou na manhã seguinte, a primeira coisa que pediu fui eu. O médico disse que eu poderia vê-lo por alguns minutos. Ele parecia tão frágil naquela cama de hospital, ligado a máquinas, mas seus olhos estavam claros quando olhou para mim. Desculpe, filho, ele disse. Eu deveria ter ouvido você sobre Dylan. Pai, apenas foque em melhorar. Não, eu preciso dizer isso. Você tinha razão sobre tudo. Dylan não assume responsabilidades e nós continuamos a incentivá-lo. Ferimos você, Sarah e seus filhos porque estávamos cegos demais para ver o que realmente acontecia. Está tudo bem, pai. Não, não está. Esses são seus filhos, Ana, Finn, Zoe. Eles são meus netos também e eu deveria tê-los tratado assim desde o início. Fiquei com meus pais nos dias seguintes enquanto papai se recuperava. Sarah levou nossas crianças para visitar e, pela primeira vez, vi meus pais interagirem genuinamente com Ana, Finn e Zoe. Não aquele tratamento educado, mais distante, que sempre tiveram, mas interesse e afeto reais. Ana mostrou a papai alguns de seus desenhos e ele passou 20 minutos falando com ela sobre diferentes técnicas e cores. Finn subiu no colo da mamãe e adormeceu enquanto ela lia para ele. Zoe, que normalmente era tímida com meus pais, iniciou uma conversa sobre seus livros favoritos. Deveria ter sido um final feliz para uma situação terrível, mas ainda havia o problema Dylan. Ele finalmente apareceu no terceiro dia, entrando no quarto de hospital do papai como se nada tivesse acontecido. Oi, pai, como está se sentindo? O homem quase matou o próprio pai de estresse por dinheiro, o deixou no chão quando desmaiou, e agora agia como se fosse o filho preocupado do ano. Onde você esteve? Perguntei. Eu tive que cuidar de algumas coisas. A Emma tinha outra consulta e o Jake precisava. Você deixou papai no chão tendo um ataque cardíaco para cuidar de coisas? Eu liguei para o 911. Mamãe ligou para o 911. Você foi embora. O rosto de Dylan se endureceu. Eu não preciso ouvir isso de você. Pai, falei com um advogado sobre recuperar parte do dinheiro do George, já que ele basicamente roubou nossa herança, fazendo vocês gastarem ajudando a nós em vez de ele cuidar da própria família. A audácia era inacreditável.
Mesmo depois de tudo o que havia acontecido, Dylan ainda tentava transformar tudo em dinheiro, ainda tentava manipular a situação a seu favor. Papai se sentou na cama do hospital e via a cor voltar ao rosto dele, não o tipo saudável, mas o de raiva. Dylan, quero que você saia, papai disse em voz baixa. O quê? Quero que você saia deste quarto, deste hospital, e não volte até estar pronto para assumir a responsabilidade pela sua vida. Pai, você não pode estar falando sério. Emma e Jake precisam de um pai que haja como um homem em vez de criança. Precisam de um pai que arrume um emprego e o mantenha, que pague suas próprias contas, que não use seus filhos como chantagem emocional. Dylan olhou ao redor do quarto como se esperasse que alguém o apoiasse. Quando ninguém fez isso, ele tentou sua última carta desesperada. Tudo bem, mas não esperem que eu traga as crianças aqui de novo. Se quiserem ver Emma e Jake, terão que lidar comigo, caso contrário nunca verão seus verdadeiros netos novamente. Mamãe se levantou e eu vi uma força nela que nunca tinha visto antes. Meus verdadeiros netos estão bem ali, ela disse, apontando para Ana, Finn e Zoe, e sentados bem ali, apontando para mim e Sarah. E se você acha que pode usar Emma e Jake como peões, está enganado. Eu amo aquelas crianças, mas não vou mais ser manipulada pelo pai delas. Dylan saiu furioso, mas não antes de derrubar uma cadeira e lançar algumas palavras de baixo nível contra todos nós. Isso foi há uma semana. Desde então, tivemos pais de verdade, pela primeira vez em meses. Papai está em casa e se recuperando bem. Os médicos dizem que o coração dele é forte, foi apenas o estresse que causou o ataque. Mamãe e papai têm trabalhado com um consultor financeiro para lidar com a dívida criada pelas exigências de Dylan e deixaram claro que não vão mais lhe dar dinheiro. Mais importante, eles têm se esforçado com meus filhos, de verdade. No fim de semana passado, mamãe ensinou Ana a fazer biscoitos, papai ajudou Finn a montar um avião de brinquedo e Zoe realmente os abraçou quando fomos embora no domingo.